nós aqui nos temos conduzido ao longo desses 15 anos de maneira absolutamente tolerante, de maneira absolutamente respeitosa em relação à dignidade dos outros. E acredito eu que dessa forma transcorrerão também as perguntas a serem formuladas e os pontos de vista a serem expressos. Então passo a palavra à primeira pessoa, Constante Macedo. Boa noite a todos. Parabenizar o doutor Edmundo pela brilhante palestra que ele fez. E me parece que ele posicionou-se não muito a favor da transposição. E minha pergunta é direcionada ao senhor, doutor. Nós somos de Campina Grande. Se há 2 anos atrás, essa chuva fora de época que encheu o Buqueirão, não tivesse chovido desse jeito, como é que estava a situação de Campina Grande nesse momento e nas cidades que são abastecidas por Buqueirão? Me parece que não tem, no momento, outras formas a não ser a revitalização do Rio São Francisco e a transposição. Concordo plenamente com a revitalização, mas concordo plenamente com a transposição para resolver o nosso problema de água. Quanto ao companheiro aí, ele falou que só Campina Grande precisa, eu acho que não, companheiro. Se 3% da água do Nordeste, todos os estados também precisam. O que se precisa é a população se movimentar como um todo em projetos populares, em líderes sindicais e por aí vai, a população civil organizada, para junto gestar com o governo o direcionamento dessas áreas. Era isso que eu queria que o doutor Edmundo me respondesse sobre isso. Se não houvesse essa chuva, como estaria a situação nossa em Campina Grande nesse momento? Muito obrigado. Vamos lá. Bem, com certeza, caso não houvesse ocorrido a chuvarada que ocorreu, este encontro ou não estaria sendo produzido, apresentado e transcorrendo aqui em Campina, possivelmente em uma outra cidade, porque nós não teríamos a menor condição de habitar aqui a Paraíba diante da absoluta escassez de água sem a chuva que aqui caiu. Gostaria apenas de deixar extremamente claro aquilo que é a minha concepção. Sou a favor de uma transposição caso os cientistas ambientais comprovem, através de trabalhos, aquilo que é a ausência absoluta de risco ambiental com essa transposição. E isso, no meu entendimento, até então não tem se verificado de maneira satisfatória, porque o discurso tem sido encaminhado, sobretudo, por políticos. E, infelizmente, nós sabemos que os interesses políticos maiores, em geral, não é com a população de absolutamente lugar nenhum. É única e exclusivamente interesse ligado àquilo que é a reeleição de cada um deles. Dessa forma, o que eu conclamo é isso: para que se possa pensar em transposição, faz-se necessário o ponto de vista claro da ciência, objetivo no tocante a isso. A transposição implicará em que prejuízos ambientais ou não implicará em prejuízo ambiental nenhum? Caso sim, que se proceda à transposição. Mas é necessário que essa transposição, antes até de ser discutida, seja de maneira tal que, providenciando antecipada e anteriormente a revitalização desse rio que nós queremos transpor, rio esse que, volto a insistir, se encontra doente. De maneira clara e objetiva, sou a favor, sim, da transposição, caso a ciência a autorize, caso seja feita a revitalização desse rio que é patrimônio nordestino, além de ser patrimônio nacional. Gostaria de... Boa noite para todos que estão compondo a mesa, né? Quero ao mesmo tempo parabenizar a coordenação do Encontro para a Nova Consciência por promover esse debate maravilhoso, porque eu já tenho cobrado através das emissoras de rádio que se promova um debate público com entidades sindicais, com movimentos sociais, com até mesmo com as autoridades públicas, para poder conscientizar melhor o povo. Porque os senhores que não são da Paraíba, quero até mesmo orientar vocês que tomem cuidado, porque existe aqui na Paraíba um sistema correio de comunicação, certo? Com todo respeito à imprensa, que eu sou muito devoto da imprensa, existe um sistema de correio de comunicação que estava induzindo a
população paraibana a jogar ovos podres em Elba Ramalho. E seria bom que o Encontro para a Nova Consciência promovesse um movimento em favor da cultura, porque a Elba Ramalho é cantora da Paraíba e ela tem todo o direito de se pronunciar contra ou a favor da transposição. Eu sou a favor da transposição, mas também sou a favor que os senhores que são contra se pronunciem. Os senhores que são contra mostrem o seu ponto de vista para que nós podemos assim dialogar e chegarmos a um consenso. Mas na verdade aqui na Paraíba está havendo uma política de retaliação. A cantora Elba Ramalho está proibida por algumas pessoas de até chegar em Campina Grande, na Paraíba. Então quero fazer uma pergunta, já como sou a favor da transposição, e foi falado aí que havendo a transposição, a água chegará em Campina Grande ou até outra cidade onde serão atingidas bastante cara. Eu quero perguntar principalmente para o senhor, o seu Décio, né? Décio, se lá na Bahia a água é barata, ou se é de graça. Porque pelo que eu conheço, em todo o estado a água é paga. Não existe água de graça. Até no Barreiro, lá no sítio, o cidadão que mora lá, para poder ter uma águazinha melhor, ele tem que cavar o barreiro. Para cavar o barreiro ele tem que gastar esforço. Para gastar esforço ele tem que gastar dinheiro com jabá, com inhame, macaxeira e rapadura. É verdade? Então eu queria que o senhor me respondesse se lá na Bahia a água é de graça. Se o ACM Neto tem ajudado lá a população a ter uma água mais melhor, certo? Quero dizer, sou defensor da transposição, mas também sou defensor também de vocês, porque eu sou amante da democracia. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Como o senhor se chama? Desculpa por não ter me apresentado, eu sou José Martins de Paiva, sou líder sindical, faço parte da direção do Sintab, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e também sou vice-presidente da Associação dos Moradores da Favela da Cachoeira. Por esse motivo sou conhecido como Martins da Cachoeira, porque nasci e criado dentro de uma favela há 34 anos, sou gari, sou favelado, mas não sou bandido, sou gari, mas não sou analfabeto. Obrigado. Meu irmão, eu acho que dispensa a resposta, a não ser que você insista que eu te diga a respeito de preço da água na Bahia, mas acho que você já fez a pergunta e fechou a resposta. Pode seguir adiante as perguntas, querido? Podemos passar adiante? Tá bom. Boa noite. Eu queria dirigir uma pergunta um pouco técnica a respeito do projeto, principalmente nessa questão política do projeto. Porque os discursos e as falas, elas trazem muito essa questão que a transposição vai usar um pouco de água que vai ser inútil, é uma água que vai para o mar, é uma água que não serve para nada. E eu questiono muito isso num ponto bem específico, é que os locais destinados à transposição são muito longe do mar. Eu falo isso porque eu venho da beira do rio, ali de Itaparica, da barragem de Itaparica, e é muito distante do mar. Aí como é que diz que aquela água e aquele rio assoreado, onde os pescadores hoje, boa parte deles passam fome, porque não tem peixe no rio, aquela água ali é resto que vai para o mar. Eu queria levantar esse questionamento, porque é muito triste se basear nesse discurso, que é o resto de água que vai para o mar. E é esse ponto que eu levanto e queria lembrar mesmo. Eu fui grande, eu queria agradecer e parabenizar também esse momento de discussão e parabenizar esse público também por estar aberto às diferenças e a se mostrar. Você quer que alguém... Eu gostaria muito se o senhor colocasse. Eu? Sim, o senhor Milagre, acho que trouxe essa questão do resto de água para o mar. Olha, tem um velho ditado que se diz: toda água corre para o mar. Não é? Então, não tem para se discutir sobre isso, né? A água atendeu todas aquelas necessidades. Quando chegar lá em Alagoas, ela não tem para onde correr não, vai para o mar. Viu? Isso é claro e notório, assim. Agora, quanto à questão que o rio não tem peixe, não tem problema,
Eu quero até pedir aqui licença à mesa e dizer aqui o seguinte: o programa da transposição do rio não é só o programa da transposição. Está aqui o programa, né, que é o projeto de recuperação ambiental entregado nas bacias hidrográficas, né? Todos os projetos do rio, das bacias, todos eles já foram estudados pelo governo, né? Então, quando for pegar a transposição do Rio São Francisco, então já estão fazendo a revitalização. Agora, como o doutor Edmundo disse, hoje nós estamos pegando os dejetos, hoje daquelas cidades mineiras todinhas ali, e estão jogando dentro do rio, como aqui na Paraíba. Eu estive aqui também com o prefeito de Itaperuá, ele me mostrando até fotografia, né, que estão pegando os esgotos das cidades todinho e o lixo todinho, vai tudinho para o Rio da Paraíba. Para onde é que vai o Rio da Paraíba? Para Buqueirão. E nós estamos fazendo o quê? Então, essa questão de ambientalismo, que nós precisamos fazer, como eu disse ali, a questão de ambientalismo, não é só o governo gastar, não. É uma questão do homem. O homem ser educado, o homem procurar ver. Tudo que se for fazer um projeto, alguma coisa, tem de procurar ver. Agora, se não fizer essa transposição, jamais vai fazer essa revitalização, viu? Boa noite. Eu pensava que eu seria um dos poucos aqui que sou da margem do São Francisco. Mas a menina que me antecedeu de Itaparica, também o é, talvez tenha mais alguém aqui na plateia. Mas eu sou mais idoso, então acredito que conheço melhor essa problemática. E moro aqui em Campinas há um certo tempo, e parabenizo o nosso professor amigo pela excelente aula sobre ética e ideologia. Foi muito apropriada, e lamento que o Nova Consciência esteja perdendo uma excelente oportunidade de mostrar objetivamente quais são os projetos dessa transposição. Eu pensei que o baiano, o senhor Décio, por ser da ala contra, trouxesse maior explanação, e ele até citou que é contra o norte, mas não disse porque é contra, não detalhou, né? Acredito eu que é, como a maioria dos pernambucanos, eram contra a transposição, porque para que se gastar fortunas em reais para irrigar terras no Ceará, quando mais barato poderia irrigar terra no Pernambuco ou na Bahia, né? Ao doutor Edmundo, eu lhe garanto, apesar de ser médico, mas não é ecologista, que o rio não está morrendo, nem está tão doente como o senhor pensa. Eu conheço desde os anos 50, tomo água do rio desde os anos 50, e vejo, acompanho, tenho propriedades na beira do São Francisco, e não está tão doente como se pensa. E não é transposição, como o Décio disse, é interligação de bacia que o mundo todo faz. A França, todos os rios franceses são interligados, e lá nem precisa tanto de água quanto nós. Nós temos as águas dos rios do Tocantins, do Amazonas, tudo se perdendo, não, ainda no seu curso natural, né? Mas como nós acabamos o meio ambiente das outras regiões, acabamos a Mata Atlântica, estamos acabando até a Caatinga, queimando no gesso lá no Araripe de Pernambuco, né? É uma tristeza ver aquilo. Então a gente precisa corrigir. Então, para corrigir, tem que fazer uma interferência, uma cirurgia, doutor, trazendo água de um canto para outro, uma artéria ligando a outra para chegar água. O índio, não sei se ele é mesmo lá de Cabrobó, é? Cabrobó. Eu pensei que era o tucurado de Cabrobó, que mora lá nas ilhas, mas não é. Então, eu senti que ele falou pouco do rio lá. Mas não é essa problemática toda que se pensa. E tirar 1% da água do rio, gente, não é problema. O que precisa é executar. Edmundo disse que não discutir mais, não precisa discutir mais, o povo não precisa discutir, tem que ser as comissões técnicas, equipes técnicas, porque o imperador há mais de 150 anos queria fazer isso. Se ele for esperar mais de 50 anos para fazer isso, todo mundo morre. Naquela época do imperador, as Caatingas, a Mata Atlântica era fantástica. Então, gente, eu queria que Décio explicasse o que é contra, se é pelos motivos que os pernambucanos estão, mas isso não é justificado tanto, porque no mundo inteiro, você citou a Califórnia, que é um celeiro, talvez o maior produtor de frutas tropicais do mundo, é com transposição de água, é com interligação, meu amigo. Agora, aí os baianos, pernambucanos, pode chiar, porque por que não transpõe aqui, que é muito mais barato, vai levar do Ceará, do Rio Grande do Norte? Mas aí não é essa a questão, é nosso governo ter dinheiro para fazer tudo por nós, que somos mais pobres, menos religados.
os projetos de ação à população do sul, do centro-sul do país, é coisa fantástica. A gente aqui só fica tendo gente faladora como eu, e os políticos nós falam mais, mas não resolve nada, não traz as verbas para fazer aqui, só o sul fica. Nós é o maior produtor de cana-de-açúcar do país. São Paulo mudou, não tomou, Minas tomou, Espírito Santo tomou, né? Só resta Alagoas aí com um pouquinho. Então a gente precisa que o nosso governo, dentro da ideologia e da ética, funcione corretamente e aplique dinheiro. Aplique dinheiro para funcionar a coisa. Outra coisa, só para terminar mesmo. A coisa simples e que todo mundo entende, a ferrovia é a coisa mais prática para um país desse tamanho do nosso. Os Estados Unidos tem, a Rússia tem, a China tem. Por que nós não temos? Só nós que temos que ter rodovias? A Transnordestina está aí. O Lula vai sair do governo, agora ou daqui a 4 anos, e a Transnordestina está aí, não funciona. Fernando Henrique privatizou, vendeu as nossas ferrovias todas, do sul até o Nordeste. A Amazônia em toda, não tem uma ferrovia. Antes de passar então a palavra a Dércio, eu gostaria que a plenária formulasse perguntas mais objetivas, sob pena de a gente demorar em excesso. Eu passaria então a palavra a Dércio para que ele possa responder ao questionamento que foi formulado. Rapidamente dizendo, o preço na Bahia existe sim, existe preço de água. E o que se procura no mundo, no novo modelo que está aí, é a privatização da água. E para nós a água é uma luta para que ela seja um direito humano como o ar que a gente respira. Tá bom? Agora, é claro que nada vem de graça. Evidentemente que não está se fazendo esse bombeamento de água que vai subir para suprir as carências que eventualmente aconteça. E vai ser uma desgraça como a desgraça na África, como a desgraça daqui a 15 anos, o mundo inteiro está passando essa situação, não é só nós daqui não. Não é paraibano que está nessa miséria não, de água, é o mundo inteiro. E o que é que nós estamos fazendo para ter esse líquido precioso garantido nas suas nascentes, na revitalização mesmo, não? Porque existe a farsa da revitalização também. Não é só isso que você acha que a gente é contra a transposição, não. Existe uma farsa de revitalização também, e muito séria, entendeu? Se nós conservássemos a água do planeta e tivesse as crianças educação nesse sentido, daqui a 20 anos a população brasileira não precisa trabalhar. Você vai trocar água por tudo, por petróleo, né? O que for. Pensa nisso. Daqui 20 anos, a água vai ser o líquido precioso, vai ser o ouro da humanidade. É isso, temos que conservar esse país, porque é o país que tem a maior riqueza de água. Agora, quanto à pergunta que o senhor me falou, você me perguntou sobre rapidamente, né? Que isso não foi falado. Outra coisa que eu não falei, porque quem vinha representar realmente aqui era o índio Tucá. E eu fiquei numa situação apurada. E eu tive que tomar uma atitude aqui e explicar, mas não com a competência como faria um Frei Luiz Cape, ou um sociólogo como Adriano Martins, ou como um hidrólogo como o senhor João Abner, que eu insisti que ele viesse aqui, né? Também. E assim, eu tentei cumprir o que fosse possível. Agora, o senhor me perguntou o que mesmo? Não, senhor, não estenda não, o que o senhor quer que eu responda? Eu tinha perguntado, tinha dito, na verdade eu não perguntei especificamente. Você não especificou porque era contra. Ah, sim, isso. Eu quero dizer mais uma coisa a respeito disso. Preste atenção. Um sujeito vem e lança um jogo numa cidade e tal, e faz um jogo ali. Sobre essa questão da manipulação política dessa obra, enquanto a gente está aqui falando contra, a favor, vocês estão dando pontos para quem? Para o mentor, para o arauto dela. Os que são a favor, tudo bem, enche a bola. E os que são contra, alimentam esse debate. Enquanto existe alimentação desse debate, está se falando de um homem, ou de 2 homens. A gente está alimentando a campanha política desse senhor. Eu jamais usaria transposição, essa palavra, que nós estamos alimentando a política da indústria da seca nesse país. Seja a favor ou seja contra. Bom, mas vocês tenham certeza, viu, Presidente Mundo, que a melhor coisa que aconteceu para o Rio São Francisco foi essa discussão sobre essa interligação de bacias. Porque agora estamos falando do rio. Porque eu passei desde o tempo de criança, que eu já tenho 59 anos, o rio lá abandonado, sem ninguém cuidar nada. As matas ciliares sendo destruídas, as cidades crescendo, jogando esgoto no rio e nada. Agora, com a transposição, está sendo falado na saúde do rio. Então,
Então, pelo menos por aí já foi uma grande coisa. Um próximo. Boa noite. Meu nome é José Souza, eu não tenho título assim nenhum. Eu trabalhei como agente de movimento do Banco do Nordeste. Peguei a pior época, que foi a época de seca, que o principal era a água, nós não tínhamos, né? Eu quero dizer o seguinte, que está faltando também revitalização da educação, porque com a educação não haveria tanto dejeto jogado no rio. Isso aí eu sou... Agora, outra coisa que eu quero perguntar, eu vou ser simples e objetivo. O colega que me antecedeu já falou. O interessante é que agora é que vem falar sobre revitalização do rio. Antes de falar na transposição, ninguém falava, como também tem o outro rio lá no sul do país também que estão morrendo, ninguém fala. Só fala uma coisa assim, parece que a ecologia é uma coisa localizada. É isso que eu estou perguntando a você. Por que só agora? Eu podia me apresentar de outra maneira, mas vou me apresentar com... 2 minutinhos, por favor. Companheiro, quer responder a ele? Não, a revitalização do rio está se falando só agora porque está se crescendo a cada dia mais a questão no país. Isso que eu havia falado naquela hora, para que todos nós nos uníssemos em torno de uma questão, para que busque-se uma solução. Não vamos olhar a questão política, vamos olhar a questão da necessidade. Então, está se falando mais, com mais amplitude, com mais força, toda a nação brasileira na questão do Rio São Francisco para o Nordeste, para que ele possa estar passando a sua água para terras em que está localizada a seca. Mas, como alguns dos companheiros aqui falaram, eu acho que se coligou bem ao que eu tinha dito, eu sou a favor da transposição. Agora, por quê? Desde que cuidem do leito do rio, eu falei leito, ele falou revitalização. Então, estamos falando de uma coisa única. Cuida-se do corpo para que aquele corpo com saúde possa cuidar também dos seus filhotes. Seria como o dono de uma casa, o pai da família, sadio, íntegro na sua saúde, totalmente tratado, como o doutor está aqui, para poder ter força para trabalhar e criar os filhos, que seria, no caso, essa transmissão de água para outras cidades e outras partes das terras, que eu sei que vai atingir as cidades, é claro, mas vai beneficiar também as terras. Então, é isso que estão falando sobre essa questão, é nesse sentido. Cresceu-se no país a questão, e também existe a parte política, a questão de buscar votos, aquela coisa toda para se reeleger. Mas não vamos olhar totalmente para essa briga. Pelo amor de Deus, vamos olhar pela necessidade que temos. Infelizmente, ou felizmente, quem vai resolver é a política. Quem vai resolver é o governo, porque nós, pessoalmente, não vamos resolver espelunca nenhuma. Eu sou natural do semiárido, filho de pai analfabeto, falecido a semana passada, e mãe que só tinha o primário, agricultora. Meu pai era caminhoneiro, transportava produtos agrícolas do semiárido, especificamente algodão. Usando a questão da ética, eu acho também que não é ético falar daquilo que a gente não tem profundidade de conhecimento, principalmente quando desejamos informar pessoas. Por ter sofrido muito da questão de falta de água, eu sou especialista em recursos hídricos na parte de meio ambiente e irrigação. É difícil dizer que falta debate da parte de engenharia quando se discute e se apresenta as soluções de engenharia para engenheiro, porque eles entendem. Mas se for explicar pelas pessoas que eu já vi em debate, em mesa redonda pela cultura e pelo pronunciamento de alguns aqui, jamais vai ser suficiente o debate, porque nessa parte técnica, as pessoas que não são da área vão ter dificuldade de até entender quando a gente falar vazão suficiente pode tirar. Doutor, eu lhe garanto que essa transposição com a quantidade de água que está se tirando ou se propondo tirar, não vai acabar
nunca o Rio São Francisco. Porque o nobre colega ali já explicou, a fonte de água do Rio São Francisco é uma fonte, é um local privilegiado pelas precipitações naturais dadas por Deus. A questão da morte do rio não é da transposição que venha a ser feita, é da irresponsabilidade de quem usa e que está vivendo à sua margem. Não podemos condicionar a transposição à questão da revitalização. Isso parece greve em serviço público. Herdamos a cultura de greve dos metalúrgicos porque provocava um prejuízo direto a quem usava o trabalho dele para ganhar dinheiro. O serviço público, principalmente o de saúde, não presta serviço diretamente a quem os contrata, mas pessoas que precisam do serviço e que pertencem a um país que tem dinheiro para pagar aquele serviço. A revitalizar. Então, desculpa, para concluir essa da questão do problema da greve do sistema de saúde, então se faz greve quando eles morrerem tudinho. Quem é responsável pelo cofre de pagar o serviço público vai se sensibilizar porque vai perder voto e então vai pagar-nos. Mas já teremos matado muita gente. Então, se alguém quer revitalizar o Rio São Francisco, condicionar tirar água para o semiárido que precisa de água, é um absurdo. Vamos deixar morrer um bocado de nordestino de sede para que os políticos sintam que tem que revitalizar o rio, aí nós seremos a favor da transposição. Isso é ridículo. Por que o semiárido precisa de água? Porque nós evapotranspiramos mais de 1.800 milímetros por ano e em algumas regiões só chove em 3 meses 400 milímetros. É uma conta de somar ou ter o que discutir. Precisamos de água. E se o país tem a obrigação de fornecer água onde o indivíduo está, então nós vamos lutar por isso. A não ser que alguns ambientalistas usem a sugestão do governo autoritário do passado e nos transporte para a Amazônia. O que é transposição para o semiárido? O semiárido tem regiões de risco de até 3 anos de seca. 3 anos de seca seguidos. Significa dizer que os açudes construídos têm que guardar água chamada reserva crítica no mínimo para 3 anos. Se a gente tem a transposição, nós temos certeza que todos os anos encheremos nossos açudes. Então eles não precisam dessa reserva crítica e cada açude nessas localidades passarão a ter a capacidade 3 vezes maior. Nós solicitaríamos que não houvessem debates paralelos, sob pena de a gente terminar por... Eu agradeço. Eu gostaria que fosse entendido o que eu estou dizendo aqui em termos de informações que eu não vi nesses últimos debates. Perfeitamente. O senhor... Então, eu solicitaria que o senhor concluísse. É que você falou tanta coisa sem base, condenando a transposição... Veja. Veja, me permite só um minuto. Eu estou solicitando que o senhor conclua. Não me parece, tal como o senhor interpretou, que eu lhe estaria cerceando a palavra, não se trata disso. Eu apenas observo a fila que está formada e, olhando aqui o relógio, são exatamente 23h35, de maneira tal que, acredito eu, é de bom alvitre e de boa tolerância que nós possamos possibilitar a essas pessoas que têm questionamentos e observações a fazer, que elas possam também usar o microfone. Não me assusta a restrição do meu tempo pelos contras. Isso é natural. Porque bons argumentos...
Por favor, sem manifestações da plenária. E fundamentados, só tem uma solução para se enfrentar, é tentar calá-los. Com relação aos impactos ambientais. Eu volto a insistir, eu solicitaria que o senhor fosse objetivo. Estou sendo objetivo. E concluísse. É que vocês falaram de impacto ambiental assim de uma coisa tão nebulosa. Veja, eu repito, nós necessitamos dar conta dessas pessoas que estão postadas à fila, objetivando fazer observações e, eventualmente, questionamentos. Por isso, então, eu solicito a objetividade. Me parece que, de fato, a sua crítica à minha pessoa já foi suficientemente estabelecida. Na verdade, eu não vim aqui como ambientalista que eu não sou. Outro debate. Vamos começar tudo de novo. Se todo mundo tiver aqui, o senhor sobe aqui e começa outro debate. Eu solicitaria da plenária. Pois não. Um minuto, então. Mas eu estou acreditando que os contras são democráticos, ou pelo menos se dizem. Veja, na condição de presidente da mesa, eu vou tomar a deliberação de lhe dar, então, um minuto, é possível, para que o senhor, então, faça as suas observações finais, contando de agora. Seguindo a sugestão do nobre apresentador ali, eu vou só lembrar a vocês que a coisa mais pobre do mundo é tomar posições numa democracia sem ter conhecimento de todas as informações. Obrigado. Eu gostaria de salientar, tal conforme dito no início, nós aqui estamos praticando, antes de mais nada, um exercício de tolerância e, acredito eu, de respeito ao ponto de vista e à opinião do outro, o que significa dizer também respeitar a dignidade do interlocutor. Gostaria de salientar, sem querer com isso abrir polêmicas, que aqui eu não me localizei como ambientalista, não vim aqui discutir ecologia, ecologista este que não sou, mas vim a tentar apontar para um fato relativo a isto que é a imbricação entre todas e quaisquer que sejam as ciências e a sociologia. Sociólogo esse que de fato eu sou. E como sociólogo, então, é que eu me pergunto se essas questões todas, tal inclusive como apresentadas, não terminam por enveredar naquilo que é o campo da ideologia, saindo-se por completo do campo da técnica e, por conseguinte, do campo da ciência. O próximo, então. Boa noite, eu sou Adriano. Eu gostaria de só dizer minha opinião, bem rápido. Acredito eu que a transposição tem que ser feita responsável, extremamente responsável. E que essa água, se chegar a Paraíba, e quando chegar a Paraíba, não aconteça como acontece lá em Sousa, com o canal da Redenção que foi feito, e que onde passa o canal só existe pessoas que têm muito dinheiro e muitas terras, e que o pobre coitado, que precisa de água, né, não tem. Não aconteça isso. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Ele não formulou questionamentos, lançou o seu ponto de vista com o qual nós, sociólogos, concordamos que necessita ser, de fato, discutido, de maneira, então, que eu passo para o próximo inquisidor. Boa noite a todos. Eu sou Carlos Faria, sou aqui de Campina Grande, sou advogado e professor, né? E queria fazer 3 questionamentos à mesa, né? A primeira questão é o seguinte: eu queria perguntar ao professor Edmundo Gaudêncio se não há uma distorção do discurso pró-transposição na medida em que usa a questão da sede no semiárido, né, como a sua principal bandeira, porque todos nós sabemos, né, que próximo, que à margem do Rio São Francisco, a sede, a fome, a miséria, né? O nosso colega, inclusive, citou um exemplo aqui da Paraíba, né? Os grandes açudes de Wilson Braga também, né? Na maioria dos casos são usados dessa forma distorcida, continua a miséria, né? Continua a pobreza, né? Então, será que não existe uma distorção, né, desse discurso
isso é uma pergunta que procede muito. Queria perguntar ao nosso colega da Bahia também o seguinte, a questão da gestão democrática do meio ambiente, que é prevista pela Constituição Federal. Porque, veja só, eu vejo discussão sobre transposição do Rio São Francisco em Recife, em Salvador e Fortaleza, não vejo em Campina Grande, o IBAMA vir fazer uma audiência em Sousa, em Cajazeiras. Quer dizer, é a mesma coisa que discutir sobre manguezal e Catolé do Rocha, né? Eu acho isso uma contradição, né? Então... Você responde e depois eu respondo a colocação que ele faz. Sendo breve, rapidamente, a proposta que eu trouxe aqui, inclusive de um grande hidrólogo, João Abner, aqui, ele está à disposição para que isso aconteça, para que exista uma frente aqui, como o próprio Ceará criou, uma frente de discussão, como está acontecendo aqui agora. Isso é uma nascente de uma frente de discussão. Eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser discutido, porque apesar que o nosso grande cacique disse que quem vai fazer o governo, nós não vamos fazer isso não, é diferente, o mundo de hoje é diferente. Existe uma possibilidade, sim, de se criar um comitê aqui, ou um grupo de estudos, e por aí vai. Inclusive com a participação de todas essas ideias, e chegar a um termo em comum, né? A partir dessa frente, vai existir pressões de todos os tipos, assim, e também respeito, sabe, do governo pela decisão, afinal de contas, essa água vai passar por aqui. Eu acho que é direito de vocês escolher como ela tem que ser processada, porque, mesmo que eu fosse contra em função da sobrevivência do rio, eu tenho que respeitar a legalidade. Foi decidido que água para sedentação e para a gente, bicho, é permitida. E para cá é 80% dessa garantia, sendo que só 20% é para hidronegócio. Então, nunca em nenhum momento, a gente está discutindo uma coisa como se... Sabe uma coisa, gente? Eu vou explicar para vocês. Vocês têm que discutir o problema daqui. Tem que separar o eixo norte do eixo leste. Senão é uma cobra de duas cabeças tentando entrar no mesmo buraco. Não sei se vocês conseguem entender. Oi? Vem falar aqui, querido. Vem falar aqui. Vem falar aqui. Vem falar aqui, querido. Vem falar aqui. Deixa eu tocar no assunto aqui. Companheiro. Companheiro, por favor. Por favor. Por favor, companheiro. Olha, eu solicitaria que as manifestações a serem feitas ou fossem ocupando-se o microfone. Muito bem, muito bem. Feita a sua manifestação, eu responderia, então, sumariamente a Talden, dizendo que, de fato, existe uma distorção política. E essa distorção política é feita ao nível da ideologia. Ideologia essa que, por sua vez, é quem termina conduzindo, inclusive, as nossas práticas, notoriamente, em certas circunstâncias, antidemocráticas e desrespeitosas. Passaria, então, a palavra ao companheiro. Boa noite aos componentes da mesa, boa noite à ilustre plateia. Meu nome é Josué Roque Fernandes, sou advogado, vim de Teresina para Itabaiana, na Paraíba, há 40 anos. Me sinto muito a cavaleira para tratar desse assunto, porque conheço muito bem o solo paraibano, como conheço o solo do Piauí, como conheço o solo da Bahia, como conheço o platô de Neópolis. E eu queria, algumas indagações que eu quero fazer, antes, porém, eu me permito colocar algumas premissas. Falou-se muito em questão política aqui. Nessas premissas, eu acho muita hipocrisia em todo isso, porque nunca se falou, com todo o respeito aos ecologistas, que eu sou defensor da ecologia, filho de agricultor, matuto,
homem do campo, acostumado a carregar um campo d'água nas costas, que chama-se campo d'água, que chama-se galão d'água, e eu desafio o cidadão, que não é sudia, com 8 anos de idade, carregando um galão d'água nas costas, a uma légua de distância, ser contra essa pequena dosagem d'água que está se pedindo aqui para Paraíba. Eu não me sinto paraibano porque eu vim do Piauí, mas eu acho isso, porque eu vivi na Paraíba 40 anos, que amo esta terra, e nesta terra vivi 40 anos da minha vida. Então, veja bem, gente, vamos ver a responsabilidade. Com a ilustre demonstração de sabedoria dos senhores, a eloquência, que eu prezo muito, eu admirei muito o doutor Calvencio, o doutor Décio, eu não sei o doutor Décio ser engenheiro, mas foi brilhante a explanação. Só que, doutores, por trás, a gente não pode misturar as bolas com se gira, porque é o seguinte, precisamos de água mesmo, aqui no Ceará também. Oroz tem em torno de 4 bilhões, mas está sujeito a seca, 8 anos de seca. Nós tivemos 20 anos de seca aqui. Em 1986, eu estava como gerente adjunto em Cabaceiros, era do Banco do Brasil. Antes eu era sargento do Exército, do 2º Batalhão de Engenharia de Teresina, e vim para aqui como funcionário do Banco do Brasil, concursado, e como fiscal do banco, atuei nessa região toda. Então, gente, o problema é sério, doutor Gaudêncio, é sério, o semiárido, o cristalino nordeste, é só com água mesmo. Agora veja, aí eu vejo muita hipocrisia nesse contexto, porque não se falou ecologia quando se fez a barragem de Sobradinho, é um questionamento. O maior impacto ambiental, inclusive histórico do Brasil, que soterrou Canudos, um marco histórico, gente. É clamoroso, a Bahia não disse nada. Sufocou a história da Bahia. O segundo questionamento, Paulo Afonso, há muito tempo, Chester vem pagando para revitalizar o Rio. Para onde vai esse dinheiro que Paulo Afonso paga, que a Chester paga? Isso não se pode esconder, doutor. Existe um royalty pago pela Chester e não fizeram nada e comeram esse dinheiro e os políticos estão conversa mole. O terceiro questionamento. É tão pouco essa água que já sai no fim das barragens. O assoreamento foi decorrente das barragens, naturalmente, porque ele cortou a periodicidade do rio. Eu presumo isso, eu não sou técnico, mas eu presumo. Segundo, por que esta hipocrisia de ser contra só porque ser contra? Não, gente. Está se perdendo água nos platôs de Neópolis, está se estragando, está se assoreando Penedo, Propriar. Quanto assoreamento se faz, quanto lixo. Eu conheço aqui, eu tomo banho vezes. Nas minhas férias, você construía ali. E quando o peixe se mata impunemente, fazendo aquelas barragens ali, se represa, deixa aqueles peixes correr, ninguém vê isso. Agora, porque pega 1% da água para a sede de Campina Grande. Gente, Campina Grande é historicamente, Campina Grande, Caruaru, toda essa região do Agreste Pernambuco, quem conhece sabe, e como o Agreste de Monteiro até o litoral é a região seca que precisa d'água. Então veja, gente, é muito pouco. A população cresceu, precisa d'água. Antes era Puxinanã que abastecia aqui, a primeira adutora de João Suassuna em 1930. Mas hoje a população cresceu, precisa d'água. Aí veja bem, a terceira questionamento: por que o senhor bispo não fez greve de sede? Ele nunca carregou um campo d'água nas costas, que eu carreguei com 8 anos de idade. Por que ele não faz greve de sede? Faz greve de fome? Faça greve de fome, faça greve de sede, senhor bispo. Eu respeito a sua colocação, mas faça greve de sede e não seja hipócrita contra uma campanha da fraternidade hipócrita que dizia água para todos, porque água para todos é um princípio constitucional. Eu quero essas respostas de Sobradinho, que é um impacto ambiental terrível. Por que, doutor? Porque ninguém questionou. E Chester, quando vai o dinheiro? Essas duas questões eu gostaria de saber, porque eu acho que é um fato político. Eu sou a favor da transposição porque eu vejo a necessidade d'água e de uma política correta e responsável. Isso aí eu respeito o doutor Gaudêncio. Agora, doutor Gaudêncio, sem água ninguém vive, doutor Gaudêncio. O senhor é médico, sabe. A gente passou 8.600 como aquele bispo maluco passou. Eu respeito o direito dele, mas eu acho uma maluquice que ele devia passar, fazer greve de sede, para não ser contra a campanha da fraternidade da Igreja Católica. Eu respeito, mas que foi contraditória. Então essas questões eu quero. O royalties da Chesp e Sobradinho, porque ninguém foi contra. A Bahia cruzou os braços, um fator histórico daquele que inundou Sobradinho. Muito obrigado, uma boa noite. Eu passo então para Dércio, que deverá responder as questões. Eu queria dizer, humildemente, porque o senhor é um homem da terra, o senhor é filho da terra, trabalha a terra. Eu tenho respeito, meu pai também era da terra, um homem da terra. Eu tenho essa herança no sangue, eu amo a terra também. O que acontece é que Sobradinho foi
uma das transposições do São Francisco, porque essa energia passou aqui para todo o Nordeste. É uma das transposições. Não sei se o senhor pensou nisso. Foi um crime, mas em relação à energia, nunca houve uma briga, uma discussão em relação à distribuição energética, né? O que eu queria, de sinceramente do coração, responder para o senhor, é confiar cegamente que essa água é para matar a sede do povo brasileiro. Eu queria confiar como o senhor. É só isso. Eu não confio nesses homens no poder. É só isso. Mais uma vez, eu solicitaria, para que não tenha eu que solicitar que vocês formulem questões em bloco, o que em grande medida impediria a manifestação individual, mas que vocês fossem extremamente objetivos nas questões ou nas colocações que vocês houvessem que levantar. Boa noite, meu nome é Flávio, eu sou professor de Geografia e tenho 2 colocações a fazer apenas. Primeiro, o cidadão ali falou que a perna norte da transposição não seria necessário. Por que não seria necessário? Eu acredito muito que é. Primeiro porque em todos os estados do Nordeste existe o polígono das secas, que compreende, pelo menos em todos os estados do Nordeste, esse polígono das secas existe. Não só a perna leste, que vem até a Paraíba, é necessária, mas a perna norte também é necessária. Outra colocação que eu tenho a dizer é sobre o senhor. O senhor disse que é a favor da transposição, mas a partir do momento que a ciência comprove que ela é necessária. Muito bem. Se o senhor acha que a ciência não comprovou ainda, e como a gente sabe, apenas os políticos estão gerenciando esse projeto, cabe aos senhores que estão mais próximos desse projeto chegar e falar: vamos procurar técnico para resolver o problema. Esse assoreamento infelizmente existe, porém tem formas de, como o senhor disse, tem formas de sanear essa doença, tem formas de combater essa doença. Então é isso que eu tenho a dizer e espero que os senhores, de certa forma, procurem fazer essas colocações lá em Brasília. Obrigado. Passo. Primeiro porque o Índio Trucar não veio aqui para dizer que para eles vai dizimar toda a tribo e destruir a vida deles. São 1.000 índios Trucar, do qual 4.000 vivem na periferia. Eles também são brasileiros, como o nordestino daqui é. Eles também têm direito a decidir sobre essa questão da água. Segundo, já que o cidadão falou aqui, eu queria dizer uma coisa. Por que não se fez sede zero no Brasil? E fome zero sim. Me responda. Veja, quando eu falava a respeito do fato de ser contrário à transposição das águas de São Francisco, eu insistentemente sublinhei aquilo que são fatos com os quais, me parece, inclusive, os defensores da transposição imediata, que apelava para aquilo que concordamos todos nós, que o Rio São Francisco apresenta em certos trechos assoreamento. Concordamos com isso? Concordamos. Concordamos que em inúmeros trechos do rio houve desmatamento da mata ciliar. Concordamos com isso? Concordamos com o fato de que inúmeras cidades lançam seus esgotos e dejetos nas águas de São Francisco? Concordamos. Concordando então com tudo isso, só existe então uma premissa lógica e ética a ser efetivada frente ao discurso político da transposição automática, que passa obrigatória e necessariamente pela revitalização de um rio, revitalização essa que infelizmente não tem acontecido. Essa é a questão. O próximo então. Boa noite, meu nome é Jair, sou daqui da cidade de Campina Grande, nasci e me criei aqui, certo? E queria saber de vocês, que eu não tenho nenhum grau de estudo, mas bebo água, tenho sede, certo? E a água é de buqueirão. Não é essa água que vocês estão tomando aí na mesa não, mineralzinha, gostosinha. É água de buqueirão,
certo? Eu queria saber de vocês a respeito da qualidade da água, certo? Porque eu vendo uma nota no jornal Brasil de Fato, certo? Falava que a água do Rio São Francisco, até dejetos químicos das indústrias lá de Minas Gerais, certo? Cai dentro dessa água, ok? Fora o cocôzinho do indo trucar que não veio, correto? Lá vem, ó, boiando na água. Eu queria saber como é que vai ser essa água, por quanto vai ficar pra gente, porque aqui fora, em outros estados, eu não sei, mas aqui na Paraíba, ainda nós pagamos a água que usamos e também o esgoto, que isso é um absurdo. Será que nós vamos pagar mais caro ainda? Isso é a pergunta, certo? Aí o senhor ali falou que o prefeito mostrou que está caindo também, dejeto também, que o prefeito lá crie vergonha e faça saneamento básico. Você não pode reivindicar do governo do estado, seja lá de quem for, certo? Agora, sendo que eu acredito que quem vai pagar, porque essa água tem que ser tratada, não é? Quem vai pagar não é ninguém não, é nós que vamos usar. E se essa água também vir para a agricultura, como dizem, no caso de irrigação, por quanto é que vai ficar os frutos que for tirado, irrigado por essa água? Não vai ser tudo pago, certo? Porque isso não vem de graça. Eu não acredito que isso vem de graça, certo? Outra observação. Eu acredito que esse dinheiro que vai ser feito para a transposição do Rio São Francisco poderia ser, eu participo de um movimento social ligado à reforma agrária, poderia ser pegado esse dinheiro e investido em reforma agrária, para fazer o quê? Como é que se diz? Comprar as terras, certo? E fazer reforma agrária. Aí se tinha os projetos, como se tem de cisterna de placa, mandalas, né? Pequenas barragens. Eu acredito que a solução seria essa, ou mesmo a do São Francisco, agora que essa água não seja cobrada, certo? Só isso, muito obrigado. Muito obrigado. Companheiro, quando eu falei do prefeito de Itaperuá, o que eu estava falando foi que ele fez a denúncia do prefeito. O prefeito foi quem fez a denúncia. O serviço de esgoto tem lá. Agora, só que as cidades que têm o serviço de esgoto, Campina Grande mesmo agora que está fazendo um tratamento de esgoto. Esse é que é o X do problema. Agora, não vamos trazer, como o colega se manifestou aqui, que vamos trazer do Rio São Francisco dejeto para cá, não. O rio está bom, o rio é saudável, o rio é pujante. Então, nós precisamos dessa água. E essa água não vai ficar tão cara, não. Água é vida, água é necessidade. E água jamais, ela pode ser privatizada, viu? É difícil a gente, ao certo, lá no fundo da gente, no fundo do coração, no fundo do Senhor, né? Quem vai dizer que vai custar essa água? É o mercado. É o mercado que diz a água. Isso é mercado, gente. Nós estamos numa economia de mercado. Se ele está dizendo que não vai custar tão caro, é como se a água fosse dele. Não é assim. Entendeu? Tem que respeitar. Vai ter preço sim, se vai ser tratada, se não vai. O que vocês não sabem, eu sei que vocês precisam da água. E essa água vai chegar aqui. Por que não pega essa água ao invés, e traz ela assim, por cano, faz o tratamento e traz essa água aqui em cima do boqueirão e distribui para as fazendas, para o povo, tudo? Por que essa água tem que descer chão abaixo, evaporando, salinizando o boqueirão? É isso que é a pergunta da gente. Mas vocês que têm que decidir. Por que o senhor não vem aqui falar também? Pode vir, companheiro. Senhora, por favor. Veja, há uma fila formada e que por uma questão de democracia, então eu solicitaria que você assumisse a ponta da fila, se possível.
Sim, mas eu estou presidindo a mesa, e se ele formula esse convite, formula de maneira inadequada. Por favor, senhora. Boa noite, à mesa. Eu fico feliz com esse debate aqui em Campina Grande. Eu acho que é de grande necessidade debater. Agora, eu acredito com democracia, Cada um tenha seu espaço, que ocupe seus espaços, que faça suas colocações. Eu acho que tem que respeitar as ideias de cada pessoa. É isso? Bem, eu sou Luzia, sou dos movimentos sociais, sou da Consulta Popular de Campina Grande e participei da Assembleia Popular em Brasília, Cacique, e a gente saiu com um documento lá de Brasília, com compromisso social por todo o Brasil. Eu estou falando diretamente agora para você, estou aqui até com a bolsa de lá, e todo mundo que estava participando da Assembleia Popular saiu com todos os documentos e compromisso com o Brasil, com a Caatinga, com biodiversidade, com tudo. E eu fico assim um pouco assustada com sua colocação, cacique. Porque a gente passou 4 dias em Brasília construindo um pouco da destruição do Brasil. Foi ou não foi? Assina embaixo, não é isso? Então que os índios passaram mal e tudo lá com a qualidade de água que foi servida para nós, Cortaram toda aquela água, houve aquele tumulto todo, mas a televisão não mostrou, não. A gente sabe disso, não foi? Pronto. Então, é esse recado que eu queria dar. Então, eu queria me colocar o seguinte: transposição aqui na Paraíba, nos estados, nos 3 estados, para quem? Transposição para quem? É a pergunta que eu me coloco. Primeiro, pequenos agricultores, agricultura familiar ou agronegócio? Então é essa discussão que a gente tem que fazer aqui. Não é brigar por um pedaço de transposição ou não. A gente quer saber para quem? Quem vai ser beneficiado? Pela maneira que está sendo feita a transposição, a gente já está sabendo para quem é que vai ser beneficiado. Não vai ser um pequeno agricultor, não. Ninguém vê ninguém assentado ao redor dessa toda a história. A gente não está tendo uma discussão, não está sendo aberto às audiências públicas que as pessoas se colocam. Todo o Brasil se colocar faz bem. É democracia, é o país que a gente mora. Não tem que ter a discussão? Então era por aí, eu acredito que sim. Obrigada. Eu gostaria de falar para a companheira que as colocações que eu fiz, respondendo ao que ela disse aí anteriormente, é que nós nos unimos, ou uníssemos, todos nós, você também falou muito bem ali algumas colocações para nós, para que possamos fazer a transposição com consciência, cuidando do leito, repetindo novamente, e ao mesmo tempo todos nós não ficar engolindo o sabugo do milho, mas sim comendo o próprio milho. Por como é que vamos fazer isso? Nós vigiar aquilo que estão nos prometendo. Porque se passar disso que estão nos prometendo, e a gente fazer o apoio de maneira integral e conjunta, todos juntos, eu acho que nós vamos vencer sim. Agora, se ficarmos o tempo inteiro, o cara vem, joga o milho na garganta, o milho seco, e a pessoa engole, aí sim vão fazer como quer com a gente. Porque antigamente, nós indígenas ficávamos de cara para cima, esperando o coronelismo, os coronéis, descamar o negócio, ficavam os coronéis mandando o que queriam para as aldeias. Esse é um exemplo. Ficava o pessoal lá do exército, mandava o que queria. E o índio só ali caladinho no venha cá, do jeito que você mandar, eu aceito. Então, eu sou um dos muitos poucos jovens índios hoje sabem quais foram os fundadores do Movimento Nacional Indígena. Eu sou um deles. Existem outros e muitos outros do Movimento Nacional Indígena. Nós estávamos mês passado na FUNAI em Brasília e olhando as fotos dos fundadores do Movimento Nacional Indígena, que onde tem pessoas hoje que não sabem quem fundou o movimento do chega de dar na minha boca. E assim vocês também têm que fazer, todos nós. Não vamos esperar que nos dê na boca, vamos lutar para que façam o que prometeram, e nós temos que exigir, e aquilo tem que acontecer, então a gente vai lá e todo mundo arrebenta o que estão fazendo.
A população não tem força, não? Cria uma confusão, caramba. Faz igualzinho, vai para cima. É isso, está respondida a pergunta. Amigo. Meu nome é Helder da Rocha. Eu sou de Campina Grande, mas eu moro em São Paulo faz 10 anos. Na verdade, eu tinha algumas questões. Eu li o Rima sobre o São Francisco, eu li vários livros também sobre... Eu li o Rima sobre o São Francisco, eu li um livro também que está com o Décio, e alguns artigos de João Suassuna, eu li também textos a favor ou contra, tentando formar uma opinião. E também li sobre outras transposições no mundo, por exemplo, um comentário que foi feito aqui, todo mundo faz transposição. Fala-se muito da transposição do Rio Colorado, que enriqueceu a região da Califórnia, de Denver, só que lá também tem um problema. Por exemplo, o Rio Colorado não chega mais no mar. O mar avança 150 quilômetros para dentro do rio e uma região de foz, que antigamente era meio como um delta, que joga areia para o México, né, para o mar, agora não existe mais, o rio entra. Então mudou completamente a região. Um outro exemplo é o mais gritante de todos, que é no Mar Aral, que foi desviado a água do Mar Aral para alimentar a indústria de algodão da ex-União Soviética, hoje em dia o Uzbequistão e o Cazaquistão, e hoje em dia essa indústria está desesperada porque a água está acabando, porque o Mar Aral está secando. Então agora eles estão exigindo da Rússia uma transposição de 2 rios da Sibéria, que inicialmente foi vendido para salvar o Mar Aral, mas agora todo mundo já está admitindo que não é mais para salvar o Mar Aral, é para realimentar essa indústria de algodão, ou seja, acabou a água, agora precisa de mais para sempre, né? Então eu queria saber se isso, assim, como é que podemos impedir que isso aconteça, não só no Rio São Francisco, mas também no geral, porque parece que a terra, não é só o rio que está doente, a terra está doente, está todo mundo gastando a terra. Não sei se, às vezes eu não sei se adianta mais, que a população está crescendo, todo mundo precisa de mais e mais e mais, e o desenvolvimento não é mais sustentável. Eu tenho umas questões que eu fiquei na dúvida, por exemplo, o que é que foi feito até agora em relação à revitalização? Já faz algum tempo que se fala em verbas para revitalização, por exemplo, teve um contingenciamento de verbas, anunciou-se um valor e no final só foi aplicado 1%. Outra questão em relação à miséria, fala-se muito também que a transposição vai ajudar a diminuir a miséria, a pobreza. Os locais que têm menor IDH no Brasil são locais perto de rios. O Maranhão, por exemplo, não é o estado mais rico, está cheio d'água no Maranhão. Tem muitas regiões bem mais secas que são bem mais ricas. Outra questão a transposição são uns filetes de água passando por uma região que dizem que tem 12 milhões de pessoas, que é difícil até calcular e somar e encontrar esses 12 milhões. Mesmo assim, a água passa por alguns lugares que não atinge 5% da população. Essas pessoas que estão mais distantes, por exemplo, tem regiões bem mais secas, como Seridó, do Rio Grande do Norte, que não são alcançadas. Não tem nada assim no plano que leve a água para essas regiões. Existem planos de cisternas, do 1 milhão de cisternas, que seria uma forma de matar a sede das pessoas. Existe também a questão da falta de água nas cidades, que tem outras soluções, com os pequenos açudes. O semiárido nordestino, pelo que eu li, tem 70 mil açudes, mais de 30 bilhões de metros cúbicos de água, que é mais do que a represa de Sobradinho. O problema parece ser de má administração. O semiárido do Nordeste é o semiárido do mundo que tem mais água represada. E essa água não chega. Tem locais tem cidades que o açude seca e a água não chega lá. Não seria mais inteligente, talvez, um outro plano para tirar a água de locais mais próximos, talvez transpor a água dos açudes mais próximos, interligar os açudes, interligar com adutoras das cidades para evitar evaporação, construir açudes subterrâneos? Eu não sei, talvez discutir mais isso. Essa discussão parece que o projeto não é de integração nacional, é de desintegração nacional. Está levando todo mundo a brigar. As pessoas que podiam estar aqui resolvendo um problema do Nordeste, estamos criando inimigos, quando todos podemos ser amigos e procurar resolver esse problema. Então, na verdade, eu queria só um comentário sobre essa questão toda. Companheiro, o caso é o seguinte, o companheiro é de São Paulo, né? Eu nasci em Campina Grande, eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo, mas eu né? venho sempre aqui. Vem sempre aqui, né? Mas saiu daqui pequeno. Eu trabalho com informática. Trabalho com informática. O companheiro já morou no Cariri?
Eu já conheço o Cariri. Sim, eu conheço, eu adoro o Cariri. Né? Eu viajo muito por aí. Então, o companheiro deve saber muito bem como é que se passa aquele povo quando precisa d'água. A situação... A questão é um mito, assim. Eu não acredito que a água vai chegar lá. Assim, a questão é... 2 minutinhos, eu chego já lá. O caso, quando se fala em 12 milhões de pessoas que vivem aqui dentro da cidade, no semiárido, você inclui também a cidade de Campina Grande. Boqueirão hoje não atende só 400 mil habitantes aqui em Campina Grande. Boqueirão atinge hoje a população de quase 1 milhão de habitantes das cidades circunvizinhas, né, que hoje precisam da água do açude de Boqueirão. Boqueirão, quando foi construída, Campina Grande tinha 60 mil habitantes, né? Por aí você vê a coisa hoje. Boqueirão hoje atende quase 1 milhão de pessoas. Agora, muita gente aqui falou também que o problema da questão da água, viu, ia beneficiar algumas pessoas e não deixar chegar em determinados locais. Aqui, há pouco tempo aqui, teve umas pessoas aqui que ficaram lá na Praça da Bandeira, reivindicando uma reforma agrária. Foi o que fizeram. Compraram uma fazenda até boa, o cidadão tinha até uma situação boa e queria também vender, e pegou num bom dinheiro na propriedade, viu? E colocaram essas pessoas lá. Com poucos dias chegou até dentro de uma entidade minha, pedindo dinheiro que a gente comprasse feijão, farinha, para dar o povo que estava tudo morrendo de fome lá. Isso é maneira de se botar ninguém? Lula não faz isso, não. Mas não faz mesmo. Você veja a reforma agrária que o governo está fazendo. Eu não estou defendendo aqui a questão de Lula, não. Mas eu estou dizendo como ele está fazendo. Eu vejo hoje nos movimentos sociais, o que esses meninos fizeram agora, que estavam em Brasília defendendo os movimentos sociais, isso é uma coisa bonita. Eu fui como delegado agora na cidade, lá em Brasília, a defesa era grande. Todo mundo está se defendendo a coisa e procurando ver. Então você tem um financiamento, você tem a cisterna, você, se não tiver, você tem a cabra. Você sabe quantas vezes hoje a pessoa do Cariri, às vezes, ela quer ver morar dentro de uma cidade? Quase nenhuma. Sabe por quê? Ele tem um bom atendimento. O médico está lá dentro, procurando, pesando o filho dele, vendo a mãe, o pai, procurando observar. E sabe quem é que está fazendo? É o governo federal. O governo federal que está fazendo isso. Então, o que nós precisamos, que essa água faça isso. E às vezes acontece, como está acontecendo agora mesmo na Alemanha, muita gente que viveriam dentro das matas, as matas estão ficando desertas. Porque o quê? O alemão também não viu a condição que ele poderia dar àquelas pessoas que viviam dentro da mata. Vão para a cidade tem aqueles luxos todos, ele vai querer mais voltar? Nos Alpes Suíços, os filhos não estão quase mais assumindo a responsabilidade de estar tirando leite naquelas famosas vacas de 50 litros por dia. Quem está tirando mais a parte ali, sabe quem é? É os migrantes. É que estão chegando pessoas de fora e chegam lá e começam a trabalhar para eles. Então, essa situação que deve ser... E no Cariri, nós temos um privilégio, que não temos clima frio, viu? Nem uma região montanhosa, né? É um clima excepcional, né? Então, essa água, e o governo, eu tenho certeza que ele vai fazer uma reforma agrária responsável. Não fico pensando que Lula vai pegar e fazer um tipo de coisa dessa, não. Pegar e botar a terra para ninguém, não. Eu acredito, precisamos, um momento, por favor, precisamos da água e precisamos que façamos também uma reforma agrária digna, porque este povo também precisa e merece. A questão da revitalização, Dércio, você quer ter algum comentário acerca das verbas para a revitalização? Não. Então, o próximo, por favor. Boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa na pessoa do companheiro Décio, que eu conheço como músico na Bahia. Inclusive, ele visita a minha cidade, o Ivaí, no interior da Bahia, as cantorias. E assim, a gente está percebendo que a necessidade do debate,
ele é muito de uma necessidade em que muitos dos acontecimentos dentro da sociedade, eles fazem parte da questão das próprias emoções, dentro do sentido de história e memória. Então, da mesma forma que as pessoas que convivem com a seca e passam sede têm uma memória triste e uma história triste do que seja a sede, eu faço parte de uma região que é da Bacia do São Francisco, também tenho na minha história e na memória a tristeza de ver um dos riachos da minha cidade, que é afluente de um dos rios, que é afluente do Rio São Francisco, porque, como no debate, na palestra anterior, a gente viu a questão dos sistemas da integração, como a transposição é uma propositura de integração de bacias, se a gente for observar, as veias que alimentam o São Francisco, elas estão morrendo. Então, assim, a minha preocupação é muito no sentido de que o debate, ele vem para a sociedade de uma forma pronta e acabada, como no caso da campanha do desarmamento. É uma campanha que os governantes colocam, mas eles não colocam uma campanha para se debater, eles se colocam apenas um projeto político, que é onde a gente pode observar a própria contradição do governo Lula, no sentido de se criar um projeto de tomar o poder e não se criar um projeto de governo. Então, assim, só a título de informação para as pessoas, em 98 foi publicado um artigo da NASA, inclusive foi coisa que foi discutida no vestibular da UFBA, foi tema de redação, a questão da previsão de morte do Rio São Francisco em 10 anos. Então isso é uma coisa que dentro das cidades que são ribeirinhas do Rio São Francisco, isso não é um debate novo, não. O problema de sede, o problema de possibilidade de morte do São Francisco não vem agora, não. Agora ele tem sido mostrado para a sociedade a partir da transformação de um fenômeno social que é a seca, de um fenômeno climático que é a seca, que ele é transposto para um fenômeno social e que ele tem um reflexo político. Então a grande preocupação é essa, em que desde 2000 eu participei, enquanto representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Ibaí, do comitê que hoje o companheiro Décio Marcos faz parte, que é o Comitê de Defesa do Rio São Francisco, criado pela Secretaria de Recursos Hídricos ao lado de pressões da sociedade civil organizada no estado da Bahia. Então foi criado o Comitê de Defesa do São Francisco em todas as micro-regiões que comportam a Bacia do São Francisco. Então, há 6 anos atrás, nós já debatimos a questão da revitalização dos rios, justamente porque a Secretaria de Recursos Hídricos percebe que, ao longo dos anos, a própria política dos governos, como, por exemplo, dentro do estado da Bahia, foi o financiamento de 300 milhões de hectares para o plantio de feijão, que a nossa região já foi uma das maiores produtoras de feijão, hoje já se percebe um déficit dentro dessa produção. Por quê? Isso causa um impacto ambiental muito grande, você promover o desmatamento, e simplesmente a gente vê um projeto que vem do nada, e que na verdade não é um projeto que prevê matar a sede do nordestino, e que não se preocupa em matar um rio, se preocupa simplesmente em um processo eleitoral. Então eu só queria que as pessoas tentassem compreender a situação de que isso não é um debate de ser a favor ou contra a transposição de São Francisco, mas é de perceber as dimensões do que possa vir a ser essa transposição e as condições para isso. Então, o Comitê de Bacia de São Francisco, ele defende a questão de se fazer um projeto de revitalização responsável. Então, em 2001, a gente já debatia a revitalização, e hoje nenhum centavo foi investido em revitalização. Isso dentro de um debate que eu tenho como história e memória 6 anos. Décio Marques, com certeza, deve ter algo maior do que isso pela própria trajetória dele. Então, é muito nesse sentido, da gente não levar isso para o campo emocional, como foi feito na campanha do desarmamento, mas a gente entrar muito no discurso ético. Era mais um comentário do que um questionamento. E assim, para que se torne um questionamento, só a questão de quantas cidades ribeirinhas e qual a realidade dos afluentes do São Francisco, o companheiro da Associação Comercial conhece, para que ele possa falar em transposição responsável. Muito obrigado. Companheiro, as cidades que vão passar do rio, assim, inclusive eu fiz até